série de mensagens a gente está ouvindo sobre algumas coisas que talvez você não tenha ouvido sobre o Natal, ou que tenha ouvido e ficou lá num canto esquecido, que a gente possa mesmo estar olhando para esse tempo, aproveitando que nós e as pessoas ao redor têm toda essa abertura, tá com a cabeça nessa celebração, que a gente possa mesmo usar desse tempo tanto para olhar para a nossa vida e tanto para ser canal de bênção. Semana passada nós ouvimos um texto bem conhecido, João 3,16, onde nós vimos sobre a luz que ilumina tudo, que a razão do Natal é que cada um pudesse ser invadido e alcançado por essa luz. A razão de Jesus vir a esse mundo foi para que a gente tivesse esperança e que a gente pudesse sair das trevas para a luz. Nós vamos dar sequência nesse tema, e o nosso tema dessa semana é o seguinte. Alguém sabe ler tailandês? Eu usei essa abertura, esse texto em tailandês, porque é uma coisa que eu vou comentar mais pra frente no nosso bate-papo de hoje, no nossa reflexão de hoje, que esse escrito complicado aí, ele quer dizer que a maior felicidade em dar, esse é o tema da nossa reflexão de hoje. A maior felicidade em dar. Esse texto, literalmente em tailandês, diz que é mais abençoador dar do que receber. E é uma coisa que nós encontramos na Bíblia, e nós vamos refletir a respeito disso. Quando nós pensamos no Natal, nós pensamos algumas coisas. E uma das coisas que nos vem à mente é esse cara aqui. É difícil você passar por um tempo de Natal sem que você se depare tanto pessoalmente com alguém caracterizado como esse cara. A gente pensa nos presentes, tanto na TV, em todo lugar. E eu estava pensando essa semana, quando eu estava preparando nosso estudo de hoje, nossa reflexão, como a gente ia meditar na palavra de Deus, e eu pensei que esse é um cara que não é esquecido nos nossos dias. Eu tenho alguns amigos do trabalho que foram lá nos Correios, pegaram algumas cartinhas, eu achei super legal, mas o intuito que as crianças escrevem uma cartinha para o Papai Noel e tem alguém que dá esses presentes para crianças que não têm condição. E fazem o papel do rapaz aí. Só que, quantos aqui já ouviram falar da história que originou lá atrás o Papai Noel ou Santa Claus? Ele era um cara que na época de inverno, no hemisfério norte, ou seja, nessa época que a gente está entrando agora, ele se doou, fez algo que não era comum fazer. Algumas versões falam que ele distribuía presentes, outra versão fala que ele ajudou um pai que ia perder a filha por causa de uma dívida, e ele doou esse dinheiro. E eu pensando nisso, eu comecei a parar para pensar nessa conversa que a gente vai ter hoje. A conversa de hoje é algo que a gente às vezes esquece no Natal,
que nós podemos encontrar na Bíblia, que é melhor é dar do que receber. E quando alguém faz o que esse cara fez lá, tanto o real lá, o que originou toda a história, normalmente o que acontece quando alguém sai do padrão, quando as pessoas são um ponto fora da curva? Elas viram um mito, viram alguém que é inalcançável, algo que só algumas pessoas podem fazer. Quando que o ponto fora da curva, se a gente seguir a Bíblia, é quem não faz essas coisas. E às vezes as pessoas no nosso dia a dia, às vezes até nós paramos para pensar: nossa, existem pessoas que fazem, se doam tanto tempo, seja o que for que elas doam, e essas pessoas são colocadas num patamar diferenciado, inalcançável, quando todos nós deveríamos fazer essas coisas. As pessoas se esquecem que no Natal é a época de relembrar que devemos amar e relembrar do amor que nós já recebemos, assim como Thomas disse há pouco tempo. Esse amor tem que ser o referencial, o moderador e o motivador para que a nossa vida seja pautada pelo amor. Quando a gente olha para a nossa vida e pensa que nós recebemos um amor inestimável vindo de Jesus, a gente tem que usar esse amor como referência e tentar alcançar e pautar a nossa vida disso. Partindo disso, eu queria ler com vocês o nosso texto de hoje, que semana passada nós lemos João 3,16, hoje nós vamos ler 1 João 3,16. Você pode abrir, vai estar projetado aqui. Todos acharam? Bem. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante dele e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Queria falar um pouco com vocês a respeito dessa questão de amar, de dar, de se doar. Esse texto apresenta o que Deus espera de nós e como funciona a questão de doar e amar, como deveria pelo menos funcionar na nossa vida. Na Bíblia nós podemos encontrar algumas vezes esse conceito de que dar é melhor do que receber. E que para nós, partindo desse pressuposto, tomando a Bíblia como o nosso manual de prática de fé, nós devemos exercitar isso. Por exemplo, em Atos 20:35, fala assim: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber.
No versículo 8 do capítulo 10 de Mateus, Mateus 10, 8, nós podemos encontrar o seguinte texto: Jesus falando: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Muitas vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente acumula na nossa vida coisas, e as coisas, a gente vai acumulando coisas para pensar, coisas para fazer, e a gente vai esquecendo de alguns princípios básicos e essenciais. Nós não devemos esquecer em nenhum tempo. No Natal, muito menos, onde tudo à sua volta está te empurrando. Pense no Natal, pense no Natal, pense no Natal. Apesar de que lá fora, onde todo mundo está te empurrando compras e outras coisas, você não tem como esquecer que o Natal está chegando. E você, como cristão, se você pretende fazer a vontade de Deus, você lembrar que do Natal é uma boa oportunidade para que a gente possa desenvolver a nossa memória de coisas que a gente não deveria esquecer, coisas que a gente deveria relembrar, coisas que a gente deveria praticar. Alguém conhece isso aqui? Levanta a mão. Alguém? Esse é um grupo, um movimento, e embaixo em inglês está escrito: são ideias dignas de serem espalhadas, ou espalhando ideias dignas, ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, você vai achar no YouTube, no site deles, várias e várias palestras falando sobre os mais variados temas, de tecnologia, a música, a coisas que crianças fizeram, muitas coisas. Tem muitas coisas boas. E uma coisa que, ao refletir essa semana, eu estava vendo uma empresa, o cara estava fazendo uma palestra, que ele era de uma empresa de design, que desenvolveu, ele é lá na China, né, lá para os lados da China, perto da Tailândia, desenvolveu uma campanha para colocar em cartões, colocar nas paredes, colocar em bolsas, camisetas, algumas frases como essas, que é aquele tema, que é aquele primeiro slide que a gente viu, com aquela frase em tailandês. Aqui está falando, embaixo em inglês, é mais abençoado dar do que receber, e aqui, nenhum ato de carinho, de gentileza, não importa o quão pequeno, é desperdiçado. E eu parei para pensar nisso, tentando entender que se muitas pessoas conseguem entender o valor dessa ideia, que é bíblica, ou seja, já tem um bom tempo que está aí disponível, se tem pessoas lá fora que conseguem olhar para essas ideias e entender, aplicar e ver o quão boas elas são, o que às vezes a gente esquece? A gente às vezes ignora, ou às vezes só o Natal é a época de lembrar dessas coisas. Eu estava vendo um teatrinho, um grupo que faz vários vídeos, pequenos teatros, falando sobre, para a gente pensar e refletir. Eles estavam falando sobre ouvir Deus falando conosco. E o que eles estavam falando era que estava um casal conversando, o marido e a esposa, e eles estavam conversando, e ela estava se perguntando como que ela deveria fazer para ouvir a voz de Deus. Então ela falou assim: não, eu tenho que me concentrar, então, porque sim, eu não consigo ouvir a voz de Deus, então eu quero fazer algo diferente, quero parar e prestar atenção. E nisso o marido não tem muita paciência, começa a jogar no celular, começa a querer fazer a barba, passa um café, enquanto ela está tentando
ouvir a Deus. E quando ela fala alguma coisa, ele fala assim: não, você está me distraindo. E daí ela fala assim: então é isso, tem muita coisa na minha vida me distraindo. Daí ele fala assim: não, mas Deus nem fala mais hoje em dia. E ela falou: será que Deus não fala mais? Ou a gente está ocupado com tantas coisas que a gente não consegue mais parar para escutar, parar para gastar um tempo de ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. E eu fiquei pensando nisso e trazendo para a nossa ideia que esses conceitos que a gente tem visto, começou semana passada e vai até o final do mês vendo, de coisas que a gente esquece e deixa para trás, coisas que a gente deveria sempre lembrar e espalhar. Assim como tem um grupo secular no meio acadêmico e profissional que busca pegar ideias dignas de serem espalhadas, por que a gente não está espalhando a melhor coisa, as melhores ideias que a gente tem e já recebeu? Para a gente continuar essa reflexão, eu queria passar um vídeo que fala um pouco de, se a gente pensar, Jesus fala que no texto que ele se deu, e nós devemos fazer o mesmo, nos doar para os nossos irmãos, que o doar, o cuidar uns dos outros, quando alguém está passando necessidade, a gente se dispor a ajudar, é sinal de que o amor de Deus está em nós. E se a gente não fizer, é sinal de que o amor de Deus não está em nós. Nós, como cristãos, devemos entender que essa ideia de passar coisas para frente, doar, ajudar, e principalmente com o amor de Deus, que a gente deveria exercitar isso no nosso dia a dia. E esse vídeo, ele não foi feito por cristãos, na verdade ele é um comercial, não sei de que país, a língua é estranha, mas tem legenda, e são pessoas que, apesar de não terem o propósito de buscar divulgar a palavra de Deus, entenderam um conceito e falam um pouco dos benefícios que a gente pode ter na nossa vida, se a gente começar a pôr em prática. O simples fato de Jesus falar que isso é o melhor que a gente pode fazer, que é melhor dar e receber, já deveria ser o suficiente. Mas se ele está falando é porque tem um motivo. Esse vídeo apresenta alguns motivos e depois a gente segue conversando sobre mais alguns deles.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดque ao você se dispor a ajudar as pessoas, você vai testemunhar coisas que com certeza vão fazer seu dia melhor, como um sorriso, um amor, ver pessoas que tinham uma necessidade momentânea e depois passam a não precisar mais. E essas coisas já são muito boas. Mas eu queria voltar no texto lá de 1 João 3 e olhar mais algumas coisas que a gente pode encontrar, que a gente pode olhar nesses textos. Esse texto está falando sobre nosso amor, de como deve ser nosso amor, de que devemos amar e se doar assim como Jesus fez. Versículos 19 e 20. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ou seja, o que esse versículo está falando? Que quando você demonstra o amor, faz aquilo que Jesus, tenta imitar o que Jesus fez, se dando, amando de verdade, você tem tranquilidade e paz. Você sabe que o nosso coração, quando o nosso coração vier, não, mas tentar nos condenar de alguma coisa, quando algo vier, tentar trazer pensamentos que fala assim, não, mas você fala assim, não, mas eu estou amando de verdade, eu estou fazendo o que o meu mestre me ensinou. Outra coisa que nós podemos ver, versículos 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Imagina você, na sua caminhada, nos seus planos, nos seus desejos, você ter a certeza que a sua vida vai ser uma vida plena, porque você faz o que Deus se agrada. E como que a gente vai ter certeza e paz? Agindo como Jesus agiu, buscando, se doando, se entregando pelo próximo. Ao alinharmos as nossas estratégias e planos e desejos com Deus, nós temos o melhor que nós podemos ter. Uma ótima motivação para que a gente possa saber continuar caminhando e poder caminhar com essa certeza de que Deus está conosco. Quando nós fazemos a vontade dele, quando nós amamos, quando nós entendemos que Deus nos chamou para ir e levar, do que ir até ele e receber, nós já recebemos o melhor que nós poderíamos receber de Jesus. Amém. Jesus veio, se deu, e nós devemos fazer o mesmo. Uma outra coisa que eu percebi nesse texto, no versículo 3:16, fala: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sabe o que é interessante? E quando você pensa no dar, que depende de você. E se cada um fizer a sua parte, além de cada um dar, uma hora ou outra você também vai receber. Essa não deve ser uma motivação, mas é uma consequência natural. Porque se todo mundo está empenhado em cuidar uns dos outros, em amar, a se dar e doar, assim como Jesus fez,
uma hora pode ter certeza, vai respingar em você. Tirando todas essas... Fora isso, nós temos a alegria, como nós vemos no vídeo, como nós vemos no texto, que nós podemos ter paz no coração, nós podemos caminhar sem peso na consciência, sem problemas com a nossa caminhada, porque nós sabemos que estamos fazendo aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos. E eu tenho uma pergunta para você, para a gente encaminhar para o final, para você parar, pensar e praticar. Como funciona? A gente viu os benefícios, ok? Tá, mas e aí? Eu sei que eu tenho que amar, mas e aí? Como que a gente faz? Que passos, o que eu preciso para chegar até esse ponto? Buscando no texto de novo, eu comecei a pensar. Como que a gente pode, de maneira mais palpável, olhar e pensar em coisas que a gente precisa ter, precisa fazer, para que a gente alcance esse exercício, essa prática, esse cotidiano de se importar com as pessoas. O primeiro está provavelmente uma página depois, em 1 João 4, 7 e 8. Para os mais velhos vão lembrar de uma musiquinha que a gente cantava. Fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, não tem como eu espalhar o amor, não tem como eu impactar o mundo com amor, não tem como eu amar as pessoas, me dar pelas pessoas, se isso não vier do amor verdadeiro que vem da cruz. Esse texto fala: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aquele que... esse texto fala para que nós amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Ou seja, se eu não estiver em Deus, se eu não estiver buscando na fonte, como que eu vou espalhar o amor? Às vezes, como a gente viu no comercial, tem pessoas que entendem isso e tentam. Até chegam alguns resultados, mas esse resultado pleno de ter paz, de se desenvolver e ter certeza da nossa caminhada, só se nós conhecemos o amor verdadeiro. Como nós podemos espalhar o amor verdadeiro se nós não conhecemos? Então, a primeira pergunta: você conhece a Deus? Você tem buscado conhecer a Deus a cada dia e buscado a vontade dele para a sua vida? Isso implica nos versículos 23 e 24, e este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ou seja, nós precisamos permanecer nele. E como que a gente permanece em Deus? Buscando a fazer o quê? Obedecer os mandamentos. Qual o mandamento que nós temos de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e... que mais? Amar ao próximo como... E, dando sequência, eu queria ler o versículo 18 com vocês. E esse versículo me chamou muita atenção. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, ele falou para ter duas coisas o nosso amor aí, certo? A primeira é a ação e a outra é a verdade. Não adianta falar: não, eu sei que Deus pediu e eu amo as pessoas. Tá, mas eu vou continuar sentado aqui em casa, não vou sair não vou fazer muita coisa. A gente precisa de verdade e ação. São duas coisas que nós precisamos desenvolver. Uma, que a gente aprenda a amar de verdade, e outra, que nós precisamos fazer esse amor seja ativo, gerem ações, que cheguem a fazer com que coisas aconteçam. Eu pensei, pensando nisso, eu pensei
numa frase: no trabalho de amar, precisamos amar em ação e em verdade. E a dica que eu dou: para que isso aconteça na sua vida, para que você dê o primeiro passo, pegue o mais simples. E a partir do primeiro passo, que é o mais simples, desenvolva até que os dois estejam presentes e atuantes, tanto a ação quanto a verdade. Peça a Deus que te ajude. Não espere tudo ficar perfeito para começar a amar e dar o primeiro passo. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque às vezes, na nossa vida, a gente tem essa situação, tem duas situações. A primeira é o da ação. E daí, normalmente, quando a gente identifica o problema da ação, a gente olha para nós mesmos. Pô, eu entendo que eu tenho que amar, eu entendo que eu tenho que fazer. Só que eu tenho uma preguiça. Eu tenho tanta coisa para fazer. Meu dia estão sempre lotados. E quando eu olho às vezes eu até quero, às vezes até já entendi que eu preciso, que eu amo, eu tenho sentimento por aquelas pessoas, eu tenho sentimento por alguém que está necessitado, mas eu não faço nada. E outras pessoas, a gente, em outros casos, dependendo do cenário, a gente pode até estar disposto a agir, mas você fala: mas aquela pessoa é difícil, eu não consigo amar aquela pessoa, não dá, sabe? Não dá, porque não dá. Como que eu faço nesses casos? Eu estava conversando com um amigo meu e ele estava perguntando assim: como que eu faço para amar quando tá complicado? E daí eu lembrei disso e pensei nisso. Pega o mais simples. Assim, se você já entende que você tem que amar aquela pessoa, só que você não consegue demonstrar aquele amor de chegar e abraçar, começa agindo. Pega o mais simples. Você consegue agir. Você ainda não consegue desprender as ressalvas, o pé atrás que você tem com aquela pessoa, mas dá o passo da ação. Estava conversando com um outro amigo há um tempo atrás, e ele estava falando assim: meu pai é complicado, não dá para amar ele. Eu falei assim: mas cara, dá um primeiro passo, age. Às vezes, talvez você não está fazendo aquilo ainda, você não tem aquele amor, aquele sentimento pulsante, mas começa a dar passos em direção, porque isso vai acabar gerando o cenário e as oportunidades para que você comece a se colocar no lugar da pessoa, olhar e relevar as coisas. Lógico que é melhor que você possa, nesse processo, exortar, aconselhar a pessoa, mas e se não acontecer? Então, a sugestão que eu tenho: se você tem que amar em ação e com um sentimento de verdade, não espera os dois estarem 100% para você começar a amar. Se você precisa aprender a ter aquele sentimento e amar aquelas pessoas apesar de como ela te trata, apesar de como ela é, começa agindo e pede para que Deus nesse processo te ajude. E se você já entendeu que você tem que amar, você consegue amar, só que a sua dificuldade é agir, pede para Deus. Começa a desenvolver o ato de orar e de desenvolver esse amor, para que chegue ao ponto de você amar de verdade, não só de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu queria sugerir que a nossa tarefa é comunicar e espalhar isso. Espalhar o quê? O amor de Deus para o mundo. E dar é o melhor meio de comunicação do amor de Deus. Por quê? A gente já vai ver na sequência. A melhor forma de apresentar o amor daquele que se deu por nós é amando e se doando, seja
doando amor, dinheiro, tempo, ouvido, colo, bondade, gentileza, atenção, cuidado, respeito. Tem pessoas que simplesmente se sentem que ninguém dá valor, que ninguém tem respeito por elas. Às vezes um ato de respeitar a pessoa por aquilo que ela é, já vai fazer uma diferença enorme na vida da pessoa. E como que a gente tem que se basear? Em Jesus. Jesus deu exemplo lá no versículo 16, que começa o texto que a gente leu. Fala. E ele fala que ele se deu por nós, e nós temos que fazer a mesma coisa. Jesus se deu para que a gente tivesse a possibilidade de voltar a ter um relacionamento com Ele. E a partir do momento que a gente fizer isso por outras pessoas, a gente vai estar colocando Jesus ao alcance dessas pessoas, para que essas pessoas possam ter relacionamento com Ele. Em João 15:33, a Bíblia fala que ninguém tem um amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Quem foi esse? Jesus. E na hora de dar, ele não ficou falando, não ficou lá, quando a gente for lá para trás, em Caim e Abel, não vou pegar das frutas, vou ficar escolhendo, não, pegou justo, Jesus, Deus, deu o que ele tinha de melhor por nós, se deu, se derramou, abriu mão da sua glória, como a música que nós cantamos, e se deu por nós. E você? Como responde a esse amor? Qual que é a sua reação a esse amor? A gente ouve que as ações têm reações, mas a gente não vai para a física. Vamos pensar. O amor de Deus é maravilhoso, é tremendo, e Ele se deu o melhor que Ele tinha, te amou lá com o volume no máximo. E como que você responde a isso? Queria que você assistisse mais um vídeo, e a gente está encaminhando para o final, e pense sobre o Natal ser o nascimento de Cristo. E como tem sido a sua postura como cristão, ou como alguém que quer agradar a Deus? Nós comentamos e lemos sobre que é melhor dar do que receber. E eu queria que você pensasse, além daquilo que você está doando para o próximo, em amor ao próximo, o que você tem entregado e dado para Deus? O que você tem planejado e desenvolvido na sua vida? Como você tem entregado os seus dias para Deus? O que você acha importante? Você tem colocado essa reflexão naquilo que você acha importante entregar para Deus e seleciona? Ou buscado o que é a vontade dele, assim como esse texto fala de várias coisas que Deus quer para nós, e baseado no que Ele quer e dado para Ele. What are you guys doing? Well, today is your special day, and your birthday comes only once a year. Well, yeah, you're right. Since you're here, why don't you sit down and talk? We'll catch up. No. This is about you. And this year, for your birthday, we knew exactly what you wanted. Really? Yeah, wait till you see them. We all got you gifts. Well, the gifts are really unnecessary. I mean, I just want to sit down and chat. Here, open mine first. Oh, okay. All right. Oh, clever. Yeah? WWID. And I'm the only one that can wear it. Right? Do you love it or what? Yeah. I thought if Jesus would want anything, this would be it. It's great, Drew. Listen, I know you were looking for work. Yeah, Jesus, How's you that know all- what? We're all looking for work. Here, open mine. Sure. It's a Bible. Oh, And it's Bible. got your name on it, and your words are in red, just in case you forgot what you said. Always nice. Yeah, I don't know what to say. Hey, how did it go when you went over to talk to your Oh, aunt? 'Cause I- Jesus. Here, open my gift. Okay. Yeah, you're going to love it. All right.
Right there. Huh? Okay, and what is this? Sand from the Holy Land. I special ordered Oh. it just for you so that you would feel more at home, you know? I Anyway, do. and that's not all. Check this out. Huh? Cross. Yes, a cross, exactly. But not just any cross. This cross was made from the same wood that your cross was made from. Can you believe it? And you can wear it as a necklace, you know, to remind you of that day. Yeah, I don't think that's a problem. All this is unnecessary, guys, because all I really want to do is talk. Jesus, what is your problem? I mean, if you don't like our gifts, just say so. Yeah, we went through a lot of trouble to get you these. This Bible was not cheap and the engraving was real gold. If you're gonna act like that, you can forget about seeing us at Easter. You know, you can at least be grateful for the stuff that you wanted. But all I really wanted was you. What are you laughing about? Queria terminar esse tempo com uma pergunta. O que você tem para dar e entregar esse Natal? Queria te convidar que, se você não fez ainda, que comece entregando, dando a sua vida para Cristo, para que Ele possa cuidar, para que Ele possa direcionar os seus passos. Se você ainda não fez, essa é uma ótima oportunidade. Procura alguém, seu líder de célula, seu discipulador, alguém que te convidou, ou se você já tem algum tempo e nunca tomou essa real posição de entregar para Deus o volante da sua vida. É uma ótima oportunidade esse tempo. E além disso, queria te convidar a pensar sobre o seu tempo, seu dinheiro, sobre o amor, sobre o carinho, sobre as suas preocupações, sobre tudo o que envolve a sua vida. O que você tem que entregar para Deus? O que você tem que ainda que você segura e tem que entregar para Deus? E o que Deus quer que você comece a usar dos seus dons e talentos, daquilo que Ele te deu? Se Ele te deu dinheiro, é para que você pudesse doar. Se Ele te deu amor e ser um bom ouvinte, é porque Ele queria que você doasse isso. Se Ele te deu uma bela voz, Ele queria que você doasse isso. Se Ele te deu compaixão, Ele queria que você doasse isso. E esse é o tempo que a gente pode orar e entregar para Deus. Pede para Deus te incomodar naquilo que você ainda, Ele te deu, para que você distribuísse e você ainda está segurando. Porque como nós vemos nas palavras do próprio Senhor Jesus, como a gente leu no livro de Atos, capítulo 20, é melhor dar do que receber. Receber também é bom. E partindo do pressuposto que nós já recebemos de Deus o melhor que Ele poderia nos entregar, a gente pode, como resposta, espalhar essa ideia maravilhosa, espalhar essa preciosidade que é o amor de Deus, entregar aquilo que Ele tem nos dado. Feche os teus olhos. Vamos orar.